Olá, tudo bem com vocês? Especialmente você, torcedor e torcedora do Corinthians, tudo bem? Vocês também, torcedores do Botafogo, tudo bem, meus amigos? Tivemos um baita jogo no Newton Santos, né? Um baita jogo, realmente um jogo muito interessante, muito movimentado, no segundo tempo, com muita disposição da equipe da casa, né? Enfim, as coisas funcionaram muito bem para o Botafogo, da maneira que não funcionaram no primeiro tempo. Isso fez com que o jogo ficasse ainda muito mais animado. O Botafogo lutou muito até o final para conseguir descontar ainda mais o placar, né? E conseguir talvez porque não chegar ao empate, mas não conseguiu por quê? Porque teve do outro lado uma equipe do Corinthians que jogou um futebol hoje muito raro, que a gente não via, acho que é a primeira vez desde a gestão do Vitor Pereira no comando do banco de reservas do Timão, que o Corinthians faz uma partida com a qualidade que fez hoje no Engenho de Dentro contra a equipe do Botafogo. A expectativa do torcedor do Glorioso era de que a equipe conseguisse ter um placar bem melhor, né? Por quê? Porque era o jogo, a estreia no Campeonato Brasileiro, vários reforços também estavam em campo, né? A torcida foi em peso ali para o Newton Santos também para ver os novos reforços, né? O técnico estava também vendo o jogo, né? Então a expectativa era realmente que o Botafogo fizesse uma partida muito boa e conseguisse vencer o Corinthians, né? Mas durante muito tempo eu estava falando, o Botafogo vai ter um time competitivo talvez daqui a uns 2 meses. Antes disso, o técnico Luiz Castro não vai conseguir, por exemplo, gerar todos esses ajustes que a equipe precisa, né? Ele está chegando agora, tem muitos jogadores ali chegando também no Botafogo, ele vai ter que conhecer profundamente não somente aqueles que já estavam no Botafogo, como também aqueles que estão chegando ao fogão. Então aqueles que estavam no Botafogo, ainda que o técnico não os conheça muito bem, um ou outro jogador já conhece e tem até um certo entrosamento de um com o outro, mas o fato é que o Botafogo, além de ter o técnico ter que se deparar com jogadores da equipe, né, que ele não conhece, esse Botafogo também recebeu muitos jogadores novos que nem mesmo com aqueles que já estão no elenco consegue ter uma espécie de entrosamento neste momento. Ou seja, a equipe do Botafogo vai ser formada, vai ser construída para ter competitividade, para ter um padrão tático mais elaborado, mais enriquecido, a partir de 1 mês e meio, 2 meses pelo menos. Antes disso, vai ser realmente isso, muita vontade e um futebol nem sempre à altura daquilo que espera o torcedor. Hoje foi mais ou menos assim também, né? Desde o começo da partida, a gente teve ali um Botafogo tentando muito, mas quem jogou mesmo foi o Corinthians. O primeiro tempo do Timão foi realmente muito acima da média. O Corinthians fez hoje, contra o Botafogo, uma partida raríssima sob a gestão do Vitor Pereira, a melhor partida do Corinthians até agora. Esse Corinthians conseguiu ser melhor pela primeira vez do que aquele Corinthians que era dirigido pelo Fernando Lázaro. Então a gente teve hoje um sinal de que a equipe pode sim ter muita evolução. Agora, curiosamente, isso também aconteceu quando alguns jogadores não estiveram em campo, né? Renato Augusto não jogou, por exemplo, né? O Juliano entrou apenas no segundo tempo. Ele levou a campo muitas alterações, até pensando no confronto que vai ter pela Libertadores de América no meio de semana. E justamente esses jogadores que entraram, né, demonstraram algo diferente. Havia neles uma disposição enorme, gigantesca para jogar. Alguns jogadores jovens, o Mantuan jogou muita bola, o Mantuan jogou demais. Hoje até mesmo o Duqueiroz e o Piton, que para mim são jogadores assim, enfim, típicos jogadores que não costumam aproveitar a oportunidade que recebem, né? Enfim, jogadores ali que, enfim, né? O Vitor Pereira gosta deles, enfim. Até mesmo esses jogadores não foram tão mal hoje na partida, bem longe disso. O Willian fez um partidaço no primeiro tempo. Você perceba, por exemplo, que o Willian hoje, ele não pareceu ser um jogador assim, em nenhum momento ele demonstrou estar sobrecarregado. O time jogava muito e ele não precisava, por exemplo, jogar por outros atletas. Então ele jogou muito bem também, porque esteve ali numa equipe que estava taticamente muito mais, com o futebol funcionando muito melhor do que em outras partidas, né? Mesmo o Roger Guedes, que não fez uma partida tão interessante no primeiro tempo, também teve uma movimentação muito boa, ajudou demais ali o ataque do Corinthians e mesmo o meio de campo com a sua movimentação. A gente não viu muito esse atleta pegando na bola, esse atleta fazendo grande coisa, mas taticamente ele foi também um jogador importante hoje para o Corinthians, né? A gente teve também nas laterais a coisa funcionando bem, acho que a zaga também não foi mal, pelo contrário. Então o Corinthians hoje conseguiu demonstrar uma qualidade interessante e também deixou um sinal positivo de que pode sim ter uma grande evolução sob o comando do técnico português. Foi realmente muito gratificante ver o Corinthians fazer uma partida dessa, principalmente depois da partida lamentável que fizeram contra o Always Red lá na altitude do Hernando Siles, né? E não foi nem porque era na altitude do Siles, porque lá muitos outros clubes, quando precisam ganhar, vão lá e ganham. Muitas outras equipes, quando mesmo não ganham lá, costumam fazer jogos melhores. O Libertad, por exemplo, pegou uma equipe melhor do que Always Red, o The Strongest, e conseguiu empatar, jogando muito bem na altitude do Siles. Então, não tem desculpa, o Corinthians jogou mal porque o Corinthians realmente não se encontrou naquela partida. Então, a expectativa de muitos é que o Corinthians poderia perfeitamente não jogar bem de novo, poderia, enfim, fazer uma partida ruim. E na semana a gente teve eventos aí de uma absurda cobrança, né, aos jogadores, elaboradas, feitas, né, pelos torcedores do Corinthians e também por alguns malucos, alguns, né, irresponsáveis aí, que inclusive ameaçaram o técnico Cássio, o Gil
Gil também foi ameaçado. Enfim, na verdade, os malucos aparecem quando os dirigentes não fazem o seu papel. Quando os dirigentes começarem a cobrar desempenho dos jogadores, os malucos não vão aparecer. Agora, quando ninguém cobra desempenho, os malucos aparecem. Então, os malucos, não somente os malucos, né, gente? Os torcedores têm todo o direito de cobrar. E nem toda a cobrança elaborada sobre os jogadores do Corinthians, a gente pode dizer que foi cobrança maluca, doentia e tudo mais. Mas aconteceram também algumas que não dá para aceitar, né? Então, o curioso é que o Corinthians foi para campo hoje de uma maneira muito diferente. A entrega, a disposição dos jogadores foram coisas incríveis, né? Agora, não podemos dizer necessariamente que isso vem por causa da cobrança. Isso também acontece por causa, certamente, do próprio entendimento que os jogadores têm do momento e também, acho que isso aí também a cobrança ajuda, né? Faz o cara entender o que é o momento, né? De uma forma ou de outra, independente da cobrança, parece que o cara passa a ter uma reflexão mais elaborada sobre o que é o momento da equipe, e o momento não era nada bom. Mas não foi só por isso que o Corinthians jogou bem, foi também por causa das alterações que fez o Vitor Pereira, que ele oxigenou muito essa equipe, abaixou muito a idade dessa equipe, e era aparentemente tudo que o Corinthians precisava. É algo para se pensar. Hoje o técnico abaixou muito a idade da equipe e o Corinthians conseguiu jogar muito bem. Fez uma partida muito boa no primeiro tempo, foi muito bem, dominou completamente as ações do jogo, dominou o Botafogo, fez 3-0, poderia ter feito mais. No segundo tempo, o Corinthians também exerceu o controle sobre a partida, apesar do Botafogo ter conseguido um gol de pênalti ali, né? Mas o Botafogo depois disso também não conseguiu, assim, muitas coisas, né? O Fogão melhorou no segundo tempo com a entrada do Matheus Nascimento, esse belíssimo jogador da base do Glorioso, um dos melhores jogadores jovens que temos hoje no futebol brasileiro, com sobras, né? E ele praticamente incendiou a partida. Toda a disposição para jogar, né? A criação de jogadas, né? Enfim, toda a loucura que a gente viu no Botafogo no segundo tempo, inclusive nos torcedores do Newton Santos que estavam até com cabeça baixa, a gente percebeu que isso aconteceu a partir da entrada do Matheus Nascimento. Então é interessante, porque é a primeira partida que ele joga com o Luiz Castro, e aí ele já dá um sinal de que ele pode sim ser muito melhor utilizado pelo técnico português, até mesmo, porque não, como um titular da equipe do Botafogo. É um belíssimo jogador, às vezes o torcedor até não tem muita paciência com esse jogador, alguns torcedores, né, porque acha que ele tem que resolver tudo, não é o papel dele resolver tudo para o Botafogo, mas é um baita jogador, um excelente jogador. Eu tenho certeza que quando a equipe estiver taticamente muito bem constituída, Matheus Nascimento pode ser um dos grandes destaques, não somente do Fogão, mas do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro também. Então, assim, foi uma partida interessante do Botafogo depois que conseguiu fazer o seu gol, mas foi muito mais na vontade do que na tática. A gente viu que a equipe ainda está devendo muito taticamente. Acho que o torcedor do Botafogo tem que se acalmar. Não vai ser nada fácil, por exemplo, a equipe ganhar esse padrão tático tão rapidamente como muitos imaginam. Agora é o momento de confiar na equipe, confiar na comissão técnica, confiar na diretoria do Botafogo, que estão fazendo tudo o melhor possível, evidentemente, para o clube conseguir ter um ótimo padrão. E acho que esse padrão vai existir. Mas, infelizmente, não há mágica nisso, né? Sobretudo quando um técnico chega com ideias muito diferentes, evidentemente que vai demorar um pouquinho para que esses ajustes aconteçam. Agora, o que eu acho que o torcedor do Botafogo e torcedor do Botafogo pode ter claro é que essa equipe vai competir de uma maneira bastante brava no Campeonato Brasileiro e vai entregar uma ótima situação na tabela ao final da temporada de 2022 do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o torcedor tem que ter um pouco de calma, sim, tá um pouco chateado com a derrota, mas vamos ficar com calma, porque era difícil mesmo que a equipe hoje fizesse um grande jogo contra o Corinthians. Não seria nada fácil, não foi fácil, e o resultado final de 3-1 foi realmente um resultado justo para a equipe de Parque São Jorge. Timão agora vai para a Libertadores um pouco mais encorajado, empoderado por essa vitória, e é muito interessante aqui a reflexão, né? O Corinthians hoje jogou muito bem, não somente por causa da pressão, evidentemente, mas também por causa da oxigenação que o técnico gerou na equipe, né? Abaixando muito a idade. Então, realmente, acho que ele tem que praticar um pouco mais isso. Em muitos jogos, tem que tirar realmente alguns jogadores que não estão conseguindo jogar. Mesmo que o Renato Augusto não seja toda a partida que ele jogue mal, mas a associação dele com outros jogadores não está funcionando absolutamente nada bem. Então, é muito interessante que o técnico reflita sobre isso e dê mais chances para alguns jogadores da base. O Adson também entrou muito bem. Se o Matheus Nascimento conseguiu incendiar o jogo por parte do Botafogo, o Adson o fez por parte do Corinthians. É um jogador que pode ser muito melhor aproveitado, evidentemente, e acho que vai ser melhor aproveitado pelo técnico Vitor Pereira. Então, acho que foi um resultado justo, o Corinthians mereceu a vitória, e quanto ao Botafogo, tem que ter calma, pois o Glorioso vai ser uma grande equipe no futebol brasileiro, mas é muito cedo para a gente esperar que essa equipe já jogue tudo o que o torcedor deseja neste momento atual do Campeonato Brasileiro. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.